Olá, bom dia. Meu nome é Geraldo Duarte e, como já disse nas aulas anteriores, eu sou o responsável por este módulo de transmissão vertical das infecções que é ministrado e ofertado a vocês, alunos do quarto ano de medicina da nossa faculdade. Hoje nós vamos abordar a transmissão vertical das infecções bacterianas e parasitárias. E, aos moldes das aulas anteriores, nós traçamos alguns objetivos desta nossa atividade. E ao final da mesma, nós gostaríamos que os senhores fossem capazes de entender e discutir a importância médica, social e financeira dessa transmissão vertical por estes micro-organismos, de descrever o potencial de histotoxicidade fetal destas infecções, de acordo com o período da infecção, de descrever os mecanismos fisiopatológicos da transmissão vertical das bactérias e parasitas, de descrever as principais medidas profiláticas e terapêuticas em relação a transmissão vertical destas infecções, entender e discutir criticamente o prognóstico do feto e valorizar os aspectos humanísticos na abordagem da gestante cujo filho seja infectado verticalmente por bactérias e ou parasitas. No início, a primeira aula do nosso módulo de transmissão vertical das infecções, nós falávamos sobre os conceitos básicos da transmissão vertical das infecções. E a minha sugestão é de que, se os senhores ainda não assistiram àquela primeira aula, que os senhores assistam antes de darem sequência a essa aula de hoje. Porque naquela exposição nós falamos de conceitos extremamente importantes e que vão facilitar a vida de vocês, o entendimento da nossa atividade de hoje. Então, se não assistiram àquela primeira aula, a minha sugestão é de que os senhores assistam previamente, antes dessa atividade de hoje. Mas daquela aula eu trouxe dois diapositivos, que na eventualidade de vocês já terem assistido, esses dois diapositivos servirão para a gente recordar alguns aspectos. O primeiro deles é chamar a atenção de que a transmissão vertical está aqui na intersecção desses três conjuntos de complicações e de probabilidade e possibilidades de ocorrência em decorrência dessa transmissão vertical. A primeira delas é a infecção embrionária, fetal e perinatal, que dão sequência para essa criança acometida ao longo da sua vida. A outra probabilidade, outro risco que ocorre são as malformações, de que essa criança possa desenvolver malformações. E o terceiro grupo, e talvez o pior deles, é que essa transmissão vertical possa resultar em perda gestacional ou perda pós-natal. Então, aqui resume esse quadro, essa figura, ele resume, esse esquema, ele resume todas as potenciais complicações da transmissão vertical destes micro-organismos e desses agentes patogênicos que nós vamos abordar aqui hoje. O outro diapositivo que eu trouxe daquela aula é esse esquema que exemplifica para nós o risco que existe em relação à época, ao período da gestação em que ocorreu esta infecção e da histotoxicidade deste micro-organismo. Se nós temos uma infecção que ocorreu no período embrionário precoce com germes de histotoxicidade elevada, nós temos a grande probabilidade, o grande risco de termos morte embrionária. E a evolução é para aborto. Se numa fase embrionária mais tardia, e também com germe de histotoxicidade elevada para os tecidos embrionários, nós teremos probabilidade de termos malformações maiores, malformações menores, anormalidades funcionais, restrição de crescimento e chamar a atenção para este detalhe aqui. Pode ser que o micro-organismo tenha toxicidade elevada, tenha cometido a gestação no período embrionário ou no período fetal e cursa toda a gestação e nós teremos um recém-nascido normal. Então, esta indefinição faz com que a transmissão vertical frente a esses micro-organismos de histotoxicidade elevada causam um grande desconforto e uma grande insegurança.
E a paciente ou a família, ela vem e te pergunta, doutor, o que ocorrerá com meu filho? Qual o tipo de problema que ele terá? E nós temos que dizer a ela que a ciência não nos possibilitou ainda todas as respostas. E ela tem que sentir no nosso olhar essa solidariedade para que nós estamos lá para apoiá-la, mas que ela tem que sentir a nossa sinceridade quando nós dizemos a ela que nós não sabemos o que ocorrerá com a sua gestação. O que nós temos? E isso nós temos que dizer a ela. Que nós temos dados estatísticos de outras casuísticas, de outros autores, juntando todo o conhecimento que já existe sobre aquele determinado assunto e que chegou-se à conclusão sobre alguns percentuais aproximados de risco. Né? Então, é isso que nós vamos informá-la, é que a probabilidade de um risco maior ou menor é de tantos por cento. E ser bastante sincero com este casal, de que nós não podemos e não temos condição de dar a ela todas as respostas que ela precisa. Né? Então, gera um grande mal-estar, essa indecisão, os casais que estão nessa situação, eles traduzem para nós e dizem para nós. É uma situação extremamente ruim e desagradável de ser vivida. Né? E é preciso, então, neste momento, do nosso apoio e da nossa solidariedade profissional. E humanística, sem dúvida. Nós vamos abordar nessa atividade de hoje 4 infecções. A infecção pelo treponema, pela clamídia, pelo streptococcus e pelo toxoplasma gondii. Vamos falar, então, inicialmente, sobre a sífilis, que é causada pelo treponema pálido durante a gestação e suas nuances, suas particularidades em relação à transmissão vertical. É uma das doenças que tem o maior percentual de transmissão vertical. Nós temos a transmissão vertical com um potencial de acometimento fetal e neonatal extremamente grave. Vejam, senhores, se nós tivermos 100 mulheres com sífilis e não tratamos, não fizemos nenhuma abordagem no sentido de evitar a transmissão vertical e de promovermos a cura dessa infecção. Essa mulher sem atenção, então, sem cuidado, ela tem um risco potencial de ter 40% de morte embrionária ou fetal, tem 40% de risco de ter sífilis congênita, não morre, mas nasce com a infecção, e tem a sequência pós-natal e de vida futura com a sífilis congênita, 40%. E em 20% dos casos não se sabe por quê e nem a razão, mas não ocorre nada. Mas vejam, senhores, que são então 80% de risco de transmissão vertical. Por isso que, fazendo o diagnóstico da infecção materna, nós já tratamos a mãe sem perguntarmos se essa criança foi ou não acometida, sem nenhuma pesquisa no sentido de saber se essa criança foi acometida. E nós já tratamos diretamente essa mãe. Então, a transmissão vertical da sífilis é em torno, se não tratada, em torno de 80%. E quais são o acometimento, quais são as complicações que ocorrem com a sífilis? Nós temos alterações dos ossos longos, hepatoesplenomegalia, o nariz em cela, a foto não ficou boa, mas aqui o nariz em cela. Na sequência, nós temos as lesões de pele, como se fosse um secundarismo sifilítico, uma mucosite que vem dos genitais, mucosite sanguinolenta extremamente evidente, extremamente desagradável, de cheiro ruim. Nós temos essa mucosite, uma rinite mucopurulenta, extremamente desagradável de ser vista, também de cheiro desagradável, o comprometimento placentário, né, que é fácil de ser visto até macroscopicamente na placenta dessas mulheres com transmissão vertical. Os dentes, os incisivos aqui, nós temos esses dentes, chamados dentes de Huntington, com essa incisura.
No caso da neurosífilis, nós temos crianças assim extremamente irritadiças. A neurosífilis para essas crianças é extremamente grave, e aqui também nós temos o nariz em cera com a destruição da cartilagem nasal e as alterações ósseas. Nós temos o encurvamento desses ossos, principalmente os ossos longos. Vejam vocês aqui essa epifisite já com destruição dessa cartilagem de conjugação. Nós temos falhas na ossificação desses ossos longos, aqui o encurvamento desses ossos. Então é bastante peculiar as alterações radiológicas dos ossos longos em crianças acometidas pelo treponema pálido, acometidas verticalmente pelo treponema pálido. Como é que se dá se dão as manifestações e os eventos clínicos? Como é que é essa cronologia na evolução da sífilis? Vejamos, considerando aqui o dia 0, o dia do contágio, nós esperamos aproximadamente de 20 a 30 dias, uma média de 4 semanas, 28 dias, aparece o cancro de inoculação. Em torno de 49 dias, em torno de 7 semanas, antecedido aqui pela adenopatia satélite, mas o evento que chama mais a atenção é a sorologia, né? Não um evento clínico, mas um evento laboratorial. É que antes disso, dessas 7 semanas, nós temos uma probabilidade baixa de termos a sorologia positiva. Então nós temos que esperar um tempo, que é em torno, em média, de 7 semanas, para termos este exame sorológico positivo. Então demora um certo tempo. A partir daí, do exame sorológico positivo, nós esperamos aí aproximadamente umas 2 semanas, começam a aparecer os sinais do que nós chamamos de lesões secundárias da sífilis. São as cefílides e todas as lesões que possam caracterizar a sífilis secundária. Que elas surgem, pode ocorrer aqui antes de 1 ano, mas até 1 ano elas desaparecem. Elas ocorrem neste período, mas até 1 ano nós não temos mais manifestação secundárias da sífilis. E a todo esse conjunto nós chamamos de sífilis recente, né? E quando começa o silêncio clínico, sem nenhuma manifestação clínica da sífilis, que ela pode durar, essa dura 1 ano e essa daqui pode durar 30, 40 anos de silêncio clínico, nós chamamos de sífilis latente. E a sífilis tardia, ela é caracterizada pelo aparecimento das lesões tardias da sífilis, lesões tegumentares, extrategumentares e lesões viscerais. Então, esta é a cronologia dos eventos da sífilis, chamando a atenção de que o silêncio clínico é extremamente importante porque ele tem uma duração muito longa. E para nós identificarmos uma gestante portadora da sífilis, neste período, aqui no período do silêncio clínico, nós dependemos umbilicalmente, do exame sorológico. Aqui, mostrando para vocês a lesão primária da sífilis. Aqui o genital, a lesão primária, o cancro duro, reconhecido por ser indolor, de fundo limpo, não tem secreção. Então, é uma lesão bastante característica e chama bastante atenção. Também aqui nós já temos as lesões do secundarismo sifilítico, as lesões palmares, que não tem treponema, apesar de ter essas lesões onde há o desprendimento aqui da epiderme, não existem treponema nessas lesões. Ao contrário dessas lesões genitais ou periorificiais, aqui no caso genitais, essas lesões que são chamadas de condiloma lato da sífilis, essas lesões são lesões secundárias extremamente ricas em treponema. E aqui dá para a gente fazer o diagnóstico até em campo escuro, né? Como é que nós fazemos o diagnóstico sorológico da sífilis? Primeiro, nós utilizamos um teste de custo mais baixo, pode ser utilizado o VDRL ou RPR,
tem o mesmo mecanismo de ação. Nós utilizamos o RPR, que é um teste rápido, com o mesmo princípio de floculação do VDRL, mas ambos são inespecíficos, podem cruzar as reações com várias doenças, como as doenças do conjuntivo, outras infecções. Então, por isso elas são chamadas de provas inespecíficas, mas são extremamente úteis para a triagem e para o controle do tratamento. E no caso de dar positivo, nós passamos para as provas específicas para comprovar o diagnóstico. Nós podemos fazer a hemaglutinação, que é a mais utilizada, em nosso meio, de custo baixo. O FTA-ABS, que pode ser para o IgM ou IgG, ele é uma prova conhecida no mundo inteiro, bastante conhecida, mas é complexa para executar essa técnica, nós temos a necessidade de treinamento, porque ela precisa de alguma especificidade profissional para fazer esse teste. E, como terceira prova específica, nós temos o ELISA. O ELISA, na realidade, é uma prova automatizada e bastante útil. Por que não se faz o ELISA para todo mundo? É porque o ELISA ele precisa de um grande número de amostras. É utilizado em grandes hospitais ou grandes laboratórios de diagnóstico. Então, na realidade, nós fazemos a triagem com provas inespecíficas, VDRL ou RPR. As pacientes que dão essas provas positivas são submetidas a provas específicas, qualquer uma dessas três. A mais utilizada aqui no nosso meio é a hemaglutinação, mas a mais conhecida talvez seja o FTA-ABS. O que é efeito prozona? Efeito prozona é quando tem muito anticorpo, geralmente na fase do secundarismo sifilítico, nós temos um grande número de anticorpos. E esses anticorpos, eles cobrem os antígenos, impedindo que haja a reação de floculação. Então, por estranho que pareça, é preciso que haja diluição da amostra em 10%, e fazendo essa diluição de 10%, nós podemos positivar a reação. É possível visibilizar a reação de floculação neste tubo. Não é? Então, este é o efeito prozona decorrente do excesso de anticorpos. Esse diagnóstico da sífilis, diagnóstico sorológico, ele não é fácil. Quando nós temos infecção ativa e os exames sorológicos eles indicam que existe a infecção, tudo bem. Mas já começa a primeira confusão na reação cruzada. A reação cruzada faz e nos indica de que nós temos que fazer os testes específicos. Mas para tirar esse diagnóstico, afastar o diagnóstico da sífilis no diagnóstico diferencial separá-lo de outros diagnósticos, o teste específico ele resolve essa situação da reação cruzada. Um dos maiores problemas que nós temos é quando nós tratamos a paciente e a paciente permanece com o título positivo de VDRL. A essa situação, nós chamamos e falamos que essa paciente tem uma cicatriz imunológica ou cicatriz sorológica. Na realidade, não existe cicatriz imunológica, mas nós entendemos de que fica o sinal e a reação fica positiva. Neste caso aqui, nós precisamos de voltar, fazer uma anamnese mais adequada e durante a gravidez, mesmo sabendo da possibilidade de termos uma cicatriz sorológica, a probabilidade que a gente trate essa mulher novamente é extremamente elevada. Então, o diagnóstico de infecção ativa com cicatriz sorológica, ele realmente é praticamente impossível de ser feito. Como é que nós vamos tratar a sífilis? Nós tratamos a sífilis utilizando drogas ou os derivados da penicilina ou a própria penicilina. A nossa escolha recai sobre a penicilina benzatina, que é uma penicilina de liberação lenta. Sendo de liberação lenta, isso pega o treponema, tem a possibilidade de pegar o treponema no seu período de replicação, que é lento. Ele é extremamente lento, então nós dando a penicilina benzatina, todo período em que toda espécime que for fazer a divisão, a penicilina age na parede, a penicilina vai impedir esta replicação do treponema.
Se nós dermos uma medicação de ação rápida, ela vai agir naquele momento, mas pode não pegar algum treponema que não esteja no período de replicação quando nós fazemos esta medicação. Então a penicilina benzatina é a mais utilizada em todo o mundo, sem referência de resistência, então um tratamento bem estabelecido em todo o mundo. Podemos usar a penicilina procaína. Só que a penicilina procaína é preciso que nós façamos 2 aplicações, 2 injeções diárias. E a paciente, a adesão dela é extremamente baixa. Existe também a possibilidade de penicilina cristalina, mas a penicilina cristalina ela é endovenosa e a penicilina endovenosa eu preciso de hospitalizar a paciente. Então, para o tratamento da gestante, ela não serve. E nós utilizamos a penicilina cristalina só para o caso de sífilis do terciarismo sifilítico, sífilis encefálica, neurosífilis, ou no caso da sífilis congênita, nós utilizamos a penicilina cristalina. Os senhores verão e poderão ler as drogas alternativas, como por exemplo a eritromicina, a azitromicina, mas eu lembro que são drogas do grupo dos macrolídeos que não atravessam a barreira placentária. Elas podem até tratar a mãe, mas elas não tratam o feto. Então, gestantes submetidas a esse tratamento com as drogas alternativas, elas não são consideradas como, os seus filhos não são considerados como tratados e precisam então se submeter ao uso de penicilina cristalina ao nascer. Então, o uso de drogas alternativas, durante a gestação, nós não utilizamos. Qual é a saída, então, por exemplo, para uma mãe que seja alérgica à penicilina? Neste caso, nós temos que fazer a dessensibilização com a penicilina V, que é a penicilina oral. Fazemos a dessensibilização e aí nós fazemos o tratamento com a penicilina benzatina. O próximo micro-organismo que nós vamos abordar é a Chlamydia trachomatis. A Chlamydia trachomatis, ela tem e apresenta vários sorotipos. Nós temos sorotipos A, B e C que causam tracoma, os sorotipos L1, L2 e L3 que causam linfogranuloma venéreo e aqueles que causam infecção genital, que é a que nós vamos tratar aqui hoje, são sorotipos que vão de D até a letra K. Nós conhecemos bastante, sabemos da histotoxicidade deste sorotipo do tipo D. Quais são as complicações perinatais da Chlamydia trachomatis? Nós podemos dividi-las em pré-natais e neonatais. Das complicações pré-natais, os senhores lerão nos tratados, nos livros, de que ela pode causar aborto. Mas, na realidade, existe uma grande interrogação se ela realmente causa aborto. Eu, particularmente, acredito que ela possa causar, mas quando nós vamos avaliar a ciência, os dados da ciência, existe uma interrogação sobre o aborto. Assim como na corioamniorrex também existe uma interrogação. Mas causando prematuridade e baixo peso ao nascer, os dados da literatura, eles apoiam de que a Chlamydia trachomatis pode causar essas 2 complicações. E que não existe nenhuma dúvida também, são as complicações neonatais, a oftalmite por clamídia e a pneumonite clamidiana, não existem dúvidas. E a outra complicação para a qual também não existem dúvidas é a mortalidade perinatal, e ela está em pré-natal, no conjunto de pré-natal e neonatal. Mortalidade perinatal é toda aquela mortalidade computada entre a 28ª semana de gestação até ao 28º dia de vida. Então, é uma mortalidade que pode ocorrer no final da gestação, no 3º trimestre ou até os 28 dias de vida. Então, mortalidade perinatal também é uma complicação reconhecida causada por transmissão vertical da Chlamydia trachomatis. Então, resumindo, ela pode causar prematuridade, baixo peso ao nascer, oftalmite clamidiana e pneumonite clamidiana no pós-natal e mortalidade perinatal. Aumenta as taxas de mortalidade perinatal. A Chlamydia trachomatis é um micro-organismo
bastante diferenciado. Ela entra na célula e ela tem a replicação dela é intracelular, é como os vírus. Ela entra dentro dessa célula em uma forma, como o corpo elementar, uma forma metabolicamente diferente, funcionalmente diferente, morfologicamente diferente, como o corpo elementar. Dentro da célula, ela se transforma em corpo reticular. E como o corpo reticular é que ela se divide. Então ela tem uma intimidade muito grande, né? A clamídia tem uma intimidade muito grande com o material celular. E tem esse risco aqui de troca de material celular, de material de microelementos, né, com a célula do hospedeiro. Se transforma depois volta à sua forma de corpo elementar, sai dessa célula infectada e vai infectar outras células. E esses detalhes aqui, além de provocar essa intimidade e essa troca, essa possibilidade de troca de material celular, nós temos de que essas duas formas, elas respondem diferentemente aos tratamentos. Então tem tratamento que só pega a forma elementar, outro que só pega a forma reticular. Então é um micro-organismo que eu diria um micro-organismo mais evoluído do que as outras bactérias, né? Ela apresenta a Chlamydia trachomatis apresenta em sua parede uma proteína que chama Heat Shock proteína de peso molecular 60, o HSP60. E essa a HSP60, ela apresenta homologia de 48% entre o HSP humana. Então, 48% dessa sequência proteica, ela é homóloga, é igual. Então, o risco que nós temos de reação cruzada é extremamente elevado. E o organismo, vendo essa homologia, ela fica sem saber se esse material é self ou no self. E isso, quando ela resolve não reconhecer e acha que é no self, as reações que existem contra a clamídia também podem acometer o tecido embrionário. E isso pode provocar um elevado percentual de perda embrionária em mulheres assintomáticas, mas que têm a possibilidade ou têm a infecção de terem Chlamydia trachomatis. Ela provoca essa reação inflamatória e essa reação inflamatória pode fazer, e a reação imune mais a reação inflamatória podem provocar a perda embrionária, mesmo antes do diagnóstico. Por isso que eu acho que a clamídia ela causa aborto. Só que nós não chegamos nem a documentar esse aborto, a documentar a gestação. Então, a perda do embrião ela vem antes do diagnóstico do clínico ou laboratorial da gestação. Então, é por isso que aquelas estatísticas do aborto elas não fecham e não mostram que o aborto seja uma complicação da clamídia. Mas por esse mecanismo e o momento da perda embrionária, eu acredito que a clamídia possa causar aborto. Por outro lado, se o reconhecimento da Chlamydia trachomatis pelo sistema de defesa ele é prejudicado, não sabe se é do micro-organismo, se aquele material é da Chlamydia trachomatis, essa indefinição, né, ela acaba possibilitando casos crônicos. Como é que a clamídia consegue fazer isso? Ela inibe a apoptose. Inibindo a apoptose, ela eterniza a infecção por Chlamydia trachomatis. E com o passar do tempo e a replicação contínua, trocando material genético com o hospedeiro, essa paciente pode desenvolver doença autoimune, como artrite e tireoidite de Hashimoto. E essa criança contaminada verticalmente pode, no futuro, se não tratada, desenvolver doença autoimune e tireoidite de Hashimoto. Vejam, senhores, para onde foi parar a transmissão vertical por Chlamydia trachomatis. E
Duas complicações extremamente importantes são complicações neonatais. Da oftalmite clamidiana, a primeira delas, é a pneumonite, que é de difícil diagnóstico. Essa pneumonite, inclusive, dá restrição pulmonar no futuro, e essas crianças desenvolvem dificuldades adaptativas na sua função respiratória. E fazendo essas complicações, fazendo com que a mortalidade neonatal seja mais elevada. As infecções neonatais, gente, essas duas complicações, elas apresentam um elevado peso na justificativa do screening durante a gravidez. Porque o screening durante a gravidez para a clamídia trachomatis, ao contrário da sífilis, que ninguém discorda, todo mundo concorda, aqui na clamídia não são todos os autores que concordam, não são todos os serviços que concordam. Então, é preciso que utilize essas complicações como argumentos e são utilizadas nos países evoluídos, são essas complicações neonatais que são utilizadas para justificarem o screening durante a gravidez. Aqui um exemplo de uma infecção de uma oftalmite clamidiana pós-natal. Como é que nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico clínico é extremamente limitado, está até com uma estrelinha. Por quê? Porque é frequentemente assintomática. E se tiver algum sintoma, tem um corrimento, uma descarga genital incaracterística. A dispareunia e a sinusorragia, ela pode ocorrer, mas também pode ocorrer com outras infecções. A disúria é totalmente incaracterística. Então, a anamnese não ajuda muito no diagnóstico. O exame especular, da mesma forma, nós vemos, no caso de ectocervicite, ela pode ser sangrante. Mas se eu não tenho a ectopia periorificial, que é friável e sangrante ao contato do espéculo, eu dificilmente vou ver algum sinal ou sintoma desta infecção. Então, quando existe a ectocervicite, o colo friável, fica fácil até de nós fazermos uma hipótese diagnóstica. Mas quando não existe, o diagnóstico clínico é extremamente limitado. Aqui nós temos, aqui é um orifício cervical, aqui é um colo, a fotografia de um colo. Quando nós passamos o espectro, nós temos verdadeiras equimoses, né, nesta ectopia. Então, é um epitélio friável e, neste caso, nós podemos levantar a hipótese diagnóstica de que essa paciente tem uma ectocervicite por clamídia, em cima da ectopia periorificial. Né? Mas, de uma forma geral, não é sempre que a gente encontra esses dados. E nós precisamos, então, e dependemos umbilicalmente do laboratório. E do laboratório, quais são os melhores exames? Nós podemos utilizar o esfregaço citológico, que apesar da sua facilidade, é um exame com uma sensibilidade muito baixa, uma especificidade também muito baixa. A sua efetividade não passa de 23%. Então, o esfregaço citológico, a citologia genital, do esfregaço vaginal e cervical, ela não diagnostica mais do que 23% dos casos. Cultura em células de McCoy é extremamente caro, não é prático, então nós não utilizamos. Métodos sorológicos, se quiser gastar dinheiro sem resultado, é utilizar método sorológico. Não, só serve para estudos epidemiológicos, não serve para diagnóstico. O ELISA contra o LPS, MOMP e a heat shock proteína também não dão resultado porque são exames sorológicos. Anticorpo monoclonal, utilizando a imunofluorescência, tem algum valor, porque na realidade não é o anticorpo, não vou dosar o anticorpo da mãe, eu vou comprar esse anticorpo monoclonal e com o anticorpo monoclonal eu vou detectar se tem clamídia naquele conteúdo genital. Então, apesar das suas limitações, desses exames aqui, o único que ainda tem um pouco de aceitação é o anticorpo, a pesquisa da clamídia com anticorpo monoclonal. Agora, quem é que resolve a situação mesmo? São os testes de biologia molecular. A polimerase chain reaction, o PCR, ou a captura híbrida 2. Então, são esses dois, se quisermos trabalhar seriamente no diagnóstico laboratorial da clamidíase genital, da paciente portadora de clamídia, nós temos que utilizar técnicas de biologia molecular.
E o tratamento? O tratamento em gestantes nós podemos utilizar para tratar cervicite e uretrite, nós podemos utilizar a azitromicina, 1 grama via oral em dose única, ou a amoxicilina, ou a eritromicina, ou ainda a clindamicina. O que é mais utilizado pela comodidade posológica e bons resultados é a azitromicina, um azalídeo derivado da eritromicina, né? E para o recém-nascido de uma mãe que teve clamídia, nós temos que utilizar o colírio de eritromicina. Esse colírio de eritromicina vai ou evitará o desenvolvimento da oftalmite gonocócica. Fora da gravidez, nós tratamos a clamídia, podemos utilizar a doxiciclina ou a tetraciclina. Mas eu quero chamar a atenção de que essas duas drogas, doxiciclina e tetraciclina, são contraindicadas, absolutamente contraindicadas durante o período gestacional. Então, para o tratamento da clamídia, nós utilizamos essas drogas com a preferência pela efetividade e comodidade posológica, a azitromicina. Vamos falar um pouco sobre o Streptococcus agalacti e nós também aqui separamos as complicações pré-natais e as pós-natais. Das pré-natais, os senhores poderão ler que ele pode causar aborto, trabalho de parto pré-termo, prematuridade e morte fetal. E das pós-natais, os senhores verão relatos objetivos de septicemia de início precoce, meningite e morte neonatal. De uma maneira bem objetiva, as complicações pré-natais, nós não conseguimos comprová-las. Apesar de alguns livros falarem sobre elas, nós não conseguimos comprová-las. O que não há dúvidas são essas com os asteriscos, essas sim, essas não há dúvidas. Então, nós para falar das complicações perinatais do estreptococo do grupo B, nós falamos das complicações pós-natais. Septicemia de início precoce, a septicemia invasiva por esse micro-organismo, levando a meningite e, frequentemente, a morte neonatal. E são essas as complicações que nós tentamos evitar com a abordagem que nós vamos aprender aqui hoje na sequência desta aula. A infecção pelo estreptococo do grupo B, ela já vem sendo uma preocupação há vários anos, várias décadas. Na década de 90, final da década de 80 e início da década de 90, começaram a serem formadas as primeiras associações, porque a frequência da estreptococcia neonatal nos Estados Unidos, por exemplo, era de 1,5 caso por cada 1.000 nascimentos. Ela não é elevada, mas ela é extremamente grave. E foram criados os primeiros protocolos, os primeiros guidelines, e com o passar do tempo, no final da década de 90, no ano 2000, aquela comunidade, os americanos, já conseguiram baixar a septicemia de início precoce, causada pelos gram-positivos, até para níveis daquela septicemia de início tardio, que ocorre em torno de 0,5 para cada 1.000 nascidos vivos. Então é preciso ter 2.000 crianças para que eles tivessem um caso. De 2.000 mães portadoras do estreptococo para que eles tivessem um caso, né? Então, esses protocolos, em 2002, eles foram revisados por esse grupo de autores e culminou numa abordagem, num protocolo de abordagem que são chamados de estratégias de triagem de portadores do estreptococo do grupo B. Uma estratégia baseada em risco e outra estratégia baseada em cultura. Independente dessas estratégias, se a paciente apresenta uma urocultura identificando EGB, ela já é hors concours. Ela já é considerada portadora e não precisa de nenhuma dessas. Quando chegar próximo do período de tratamento, que nós vamos ver daqui a pouco, essa paciente é hors concours, ela já precisa de tratar. Ou se ela apresenta um filho prévio com estreptococcia invasiva. Se o filho de uma gestação prévia evoluiu com estreptococcia invasiva, essa grávida também é hors concours. Independente da estratégia, com essas duas variáveis, ele é considerado como, essa mulher já é considerada como portadora.
A estratégia baseada em cultura, nós fazemos a cultura vaginal e endoanal e ela é feita entre 35 a 37 semanas da gravidez. Nós identificamos essa grávida e não tratamos. Nós colocamos no cartão de pré-natal essa paciente é portadora do estreptococo do grupo B e ela vai ser tratada, ou ela será tratada, no período antes do parto. Ela chegou, entrou em trabalho de parto, chega e começa o tratamento. E a estratégia e a cultura ela é feita no terço inferior da vagina, com o SUAB, endoanal, a profundidade logo passou a resistência do esfíncter anal externo, colhe primeiro da vagina e depois endoanal, no mesmo SUAB, um SUAB só, introduz no meio de Todd-Hewitt, é um meio enriquecido e tem ainda a presença de gentamicina e ácido naridíxico. Vejam, senhores, se é uma cultura endoanal, se não tem gentamicina e ácido naridíxico, vai crescer só gram negativo. Então, a gentamicina e o ácido naridíxico deixam esse meio seletivo para o estreptococo do grupo B, porque essas duas drogas, o gentamicina, esses dois antimicrobianos, não têm ação sobre o estreptococo do grupo B, né? E a estratégia baseada em risco? Estratégia baseada em risco é toda vez que a grávida apresenta, que a gestante apresenta febre de origem determinada acima de 38 graus Celsius, tem trabalho de parto pré-termo ou essa paciente entra em trabalho de parto com menos de 37 semanas, ou, no caso de coreoamniorexia, maior ou igual a 18 horas. Então, isso caracteriza o que eles chamam de estratégia baseada em risco. Qual que é um dos grandes problemas dessa estratégia baseada em risco? O que nós observamos é um número de tratamento extremamente elevado quando nós adotamos essa estratégia baseada em risco. Vejam, senhores, nesse próximo diapositivo, de que aqui nós temos o número de casos que é preciso para evitar um caso de streptococcus neonatal. E aqui o número de casos que precisam de tratamento para evitar um óbito. Vamos ver no caso da prematuridade. No caso da prematuridade é preciso que eu trate 500 gestantes em trabalho de parto pré-termo para evitar um caso da streptococcus neonatal. Eu preciso de tratar 2.700 crianças para evitar um caso de óbito. Vamos ver sobre a ruptura prematura das membranas, acima de 18 horas. Eu teria que tratar 595 crianças para evitar o caso e teria que tratar 10.000 gestantes para evitar um caso de óbito nesta situação. Então, vejam, senhores, não há dúvidas de que vale a pena tratar quem tem a cultura vaginal ou endoanal positiva, tratar essa mãe no momento do parto. Se ele tem streptococcus perinatal invasiva em gestação prévia, ou se a mãe apresenta urocultura com estreptococo do grupo B. Isso porque o estreptococo do grupo B, gente, ele é do tubo digestivo. Se ele tem no trato urinário, é porque nós estamos frente a uma superinfecção. E aquela situação do parto com menos de 37 semanas ou coreoamniorexia por tempo maior do que 18 horas, em decorrência do grande número de casos que é necessário ser tratado para evitar um número pequeno de casos, é uma situação ainda em estudo. Não são todos os casos que aceitam esse protocolo sem relutância. O outro detalhe é que nós não tratamos a paciente com cesárea eletiva. Nós consideramos que esse feto ele se contamina no processo de nascimento, né, em contato com estreptococo vaginal ou endonal, né, por causa das fezes que ocorrem no momento do parto via vaginal, no contato com essas fezes. Então, para essa situação de tratamento, no caso de amniorexia ou de parto pré-termo, a paciente, se ela tem cultura negativa, nós encerramos o caso, nós não tratamos, mas é aquela paciente que chega sem o cultivo. Aí, nessa situação de trabalho de parto pré-termo com amniorexia, sem cultura, nós fazemos a cultura. Se ela vem positiva, nós damos a penicilina. Se ela vem negativa, nós encerramos e não fazemos o tratamento com a penicilina. Se ela tem
A cultura positiva, não há dúvidas, nós vamos fazer a penicilina até a ocorrência do parto ou 48 horas de tratamento com penicilina endovenosa. Falando do tratamento, quais são as possibilidades de tratamento? Como é que nós utilizamos esse tratamento? A primeira opção é a penicilina G cristalina, endovenosa, uma primeira dose de 5 milhões de unidades e as doses seguintes de 2,5 milhões de 4 em 4 horas, que é o tempo, o período de metabolismo da penicilina cristalina. Mas se a paciente não pode tomar a penicilina, a segunda opção é a ampicilina, a terceira opção é a eritromicina. Tudo tem que ser endovenosa. A eritromicina nós já temos uma limitação, que não tem endovenosa no Brasil. Então, ela não serve para nós. E a clindamicina endovenosa é a nossa quarta opção, né? Então, a primeira opção, penicilina G cristalina, é administrada quando a paciente entra em trabalho de parto, chega no hospital, nós já começamos o tratamento e pelo menos 2 doses nesse um período então de 4 horas já é suficiente para reduzir o risco de transmissão vertical do streptococo do grupo B e nós fazemos então a profilaxia da streptococcia neonatal por este micro-organismo utilizando este antimicrobiano. E dentre eles, a escolha é a penicilina G cristalina endovenosa, tá? Por um período de 48 horas ou até o parto. Temos alguns detalhes aqui sobre o Streptococcus neonatal ou sobre o streptococo que a gente ainda precisa de estudos. Assim como a utilização de antibióticos, no caso da Coria amniorex, no caso do trabalho de parto pré-termo, aqui nós temos algumas situações que não estão resolvidas. Por exemplo, aqui nessa linha, aqui tracejada e com ponto, essa de crianças que nasceram pré-termo, crianças negras que nasceram pré-termo. E vejam que a frequência da streptococcus neonatal ela é diferente, chega a ser maior do que 1,5 para cada 1.000 nascidos vivos, ela é superior àquela de crianças brancas de termo, crianças negras de termo e crianças pré-termo, crianças brancas pré-termo. Então, elas correm, esses outros grupos, eles correm aqui numa frequência mais ou menos constante, E as crianças que nascem pré-termo, as crianças de raça negra, que nascem pré-termo, apresentam uma frequência maior. Então, esse é um dos fatores, um dos parâmetros que precisam ser melhor estudados juntos com a utilização de antibiótico, no caso de Coria amniorex e trabalho de parto pré-termo. Então, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte referente à streptococcus neonatal e a forma de abordagem que nós fazemos com as gestantes. Eu diria para os senhores de que este é um assunto em evolução. É um assunto que nós temos este conhecimento hoje, mas que amanhã ele pode vir e se apresentar de uma forma diferente, né? Dando sequência, então, nós vamos conversar com os senhores sobre a toxoplasmose em gestantes. A toxoplasmose, a avaliação sérica da toxoplasmose, se essa paciente já teve ou não, se ela já teve contato com toxoplasma gondii, para mim ela teria uma indicação absoluta de avaliação pré-concepcional. Entrar no processo gestacional já sabendo se eu sou susceptível ou não é de extrema valia, extremamente importante. Por quê? Por causa das dificuldades diagnósticas. Essas infecções, em 60% ou mais delas, da infecção toxoplasma em adultos, ela é assintomática. E é a toxoplasmose aguda que vai causar a transmissão vertical. Então,
tendo dificuldade para diagnosticar e ela podendo ser assintomática, é muito difícil a paciente, para uma infecção assintomática, que você consiga, antes da gestação, fazer a orientação para ela, para que ela se afaste do risco de contaminação pelo toxoplasma. Então, para mim é extremamente importante ela saber que é susceptível no período pré-concepcional, e aí sim, quando ela tiver a decisão de engravidar, nós já orientarmos objetivamente para que ela não tenha a fase aguda durante o período da gestação. Sem dúvida, saber se ela é susceptível ou não melhora a especificidade da intervenção, melhora também a efetividade da intervenção. A mãe, a futura mãe, sabendo que é susceptível, ela tem melhor adesão. E sabendo, você orientando o que pode dar, quais são as complicações da transmissão vertical da toxoplasmose ou do toxoplasma gondii, essa intervenção surte melhor resultados. Há outro detalhe que vale a pena nós sabermos do período pré-concepcional, se essa mãe é susceptível ou não, porque por causa do elevado número desnecessário de procedimentos invasivos. Por causa das dificuldades diagnósticas, a nossa tendência é considerar aqueles casos de dúvidas do diagnóstico da infecção toxoplásmica aguda, materna aguda, de considerarmos como se fossem infecções toxoplásmicas agudas, toxoplasmose materna aguda. E isso gera um elevado número de procedimentos invasivos totalmente desnecessários. Mas aquela insegurança se o nosso diagnóstico ele está correto ou não, faz com que nós façamos e indiquemos esses procedimentos e essas estratégias, né? Vamos ver então quais são os problemas que a toxoplasmose ela pode dar, causando o quadro clínico chamado de toxoplasmose congênita. No cérebro e nos olhos, ela pode causar hidrocefalia, microcefalia, calcificações do encéfalo, catarata, microoftalmia, atrofia óptica, corioretinite e retardo mental. E as alterações gerais não específicas, linfadeno, hepatia, hepatosplenomegalia, icterícia, miocardite, exantema, petecas, pneumonia, restrição de crescimento e prematuridade. É preciso que a gente fixe bem essas alterações, porque o potencial de danos encefálicos em decorrência da transmissão vertical da toxoplasmose congênita, nos autoriza a dizer para essa grávida do risco que ela tem de que os danos cerebrais são graves e nós temos que fazê-la entender e absorver esse conhecimento, porque só desta forma é que nós vamos promover a adesão às nossas orientações profiláticas para que ela não desenvolva a infecção aguda durante o processo gestacional. Tem diferença se em decorrência do período da gestação, o tipo de alteração que nós temos? Sim, tem diferença. Se essa infecção toxoplasma ocorre no primeiro trimestre, nós temos um risco de transmissão vertical de 10 a 15%. E este risco vai aumentando com a evolução da gravidez. Nós temos no terceiro trimestre, chegando a 50% a 65%, pode chegar até a 100% em alguns trabalhos, chegando até a 100% de possibilidade de transmissão vertical. Mas a doença fetal, a gravidade da doença fetal, ela é maior no início da gestação e é menor no final da gestação. Quando ocorre no finalzinho da gestação, a infecção fetal pode ser até assintomática. O feto tem a doença do adulto, que em 60% é assintomático. Então, no início da gestação, acomete muito, é muito grave o acometimento fetal, mas felizmente passa pouco.
No final da gravidez, que acomete menos, é o período em que passa mais, o toxoplasma tem uma maior taxa de transmissão vertical. Como é que é isso aqui em Ribeirão Preto? As grávidas, qual é o percentual em que elas se apresentam com sorologia positiva ou negativa? 61% das nossas grávidas, gente, elas já tiveram contato com o toxoplasma. Então, aproximadamente 40% da nossa população ela é soronegativa, portanto, com risco de ter infecção aguda durante a gravidez. O diagnóstico clínico da paciente sintomática é caracterizado por linfadenomegalia, febre, esplenomegalia e adinamia. Mas esperar isso, nós vamos ter que esperar sentados, porque a maioria dos casos com toxoplasmose aguda em adulto são assintomáticas. Nas gestantes, elas são assintomáticas. Os casos não apresentam nenhuma manifestação clínica. Ou se apresenta alguma manifestação clínica, na maioria dos casos são totalmente atípicos e é difícil você pensar em toxoplasmose, né? Então, esse é um desafio. O alto percentual de pacientes assintomáticos em decorrência da infecção por toxoplasmose. Então, nós precisamos de lançar mão do diagnóstico laboratorial. Para esse diagnóstico laboratorial, nós utilizamos o ELISA, o teste ELISA, dosamos o IgM e a IgG. O ELISA, na realidade, ele é um exame altamente sensível e, por isso, ele pega pequenas frações de IgM fazendo e indicando que uma paciente que ela não é uma infecção aguda, ela não tem infecção aguda, mas como tem IgM positiva, ela pode ser classificada e considerada como portadora de uma infecção aguda. E isso é que demanda uma série de intervenções desnecessárias. E para reduzir esse risco de que o ELISA ele está indicando para mim que uma paciente, uma gestante, é portadora de infecção aguda e não é, nós lançamos mão do teste de avidez de IgG. O teste de avidez de IgG, ele vai medir qual é a avidez que tem a IgG pelo antígeno. Então, quanto mais tempo passa de infecção, maior é a avidez. Então, eu digo que a avidez elevada me fala a favor de uma infecção de longo curso, uma infecção de longo prazo. Qual é este prazo? Qual que é o ponto de corte? 12 semanas. Então, o teste de avidez tem autonomia de voo de 12 semanas. Quando a avidez é elevada, eu digo que a avidez é elevada, ela tem mais de 12 semanas de infecção. Quando eu digo que a avidez é baixa, ela tem menos de 12 semanas de evolução. E tem um período, um percentual intermediário. Todos os kits laboratoriais eles trazem essa fração aí em que o exame é considerado inconclusivo, indefinido. Então, temos o baixo, a avidez baixa, inconclusiva e avidez elevada. No caso da avidez inconclusiva, nós temos que repetir esse exame em 2 semanas, né? Voltando aqui nos exames, a imunofluorescência e a hemaglutinação não são exames mais antigos e não são mais utilizados em rotina, pelo menos no estado de São Paulo, elas não são mais utilizados. O exame mais utilizado, então, para pesquisa da toxoplasmose em gestantes é o ELISA, e nós fazemos esse ELISA na primeira consulta e a cada 3 meses, no caso de ser negativo, né, da paciente ser soro negativa. E, no caso, para saber se o feto está acometido ou não, nós fazemos através da amniocentese, da cordocentese e da ecografia. São essas três armas que eu tenho. A primeira delas, a amniocentese, me possibilita buscar o tecido, o líquido amniótico que banha esse feto e que tem, nesse líquido amniótico, eu faço o PCR. E detecto aqui, nesse fluido, detecto fragmentos genômicos do Toxoplasma gondii. Se eu opto por fazer a cordocentese, eu posso fazer o PCR, posso dosar a imunoglobulina do tipo M e posso fazer a inoculação em cobaia também. Inoculação em cobaia hoje já não é mais feita na rotina, e o ELISA ele pode ser feito assim como o PCR. E aqui no caso da cordocentese eu posso fazer o hemograma fetal, que pode mostrar para mim, no caso aqui, um hemograma característico
ou é caracterizado pela plaquetopenia. No caso de toxoplasmose fetal, é caracterizado pela plaquetopenia. A cordocentese é pouco utilizada. O mais utilizado é a amniocentese, onde nós fazemos a pesquisa pelo PCR. E a ecografia? Não pode fazer esse diagnóstico? A ecografia só consegue fazer o diagnóstico quando nós temos lesões. Então pode fazer o diagnóstico, pode aproximar o diagnóstico, pode fazer uma hipótese diagnóstica de infecção por toxoplasmose. Mas aí o dano já está feito. Eu quero e objetivo fazer um exame no momento em que eu possa ainda atuar e evitar não a transmissão vertical, mas eu posso minimizar os danos dessa transmissão vertical. Não é? Posso também tratar a mãe antes da infecção, da transmissão vertical, mas aí já é um jogo de sorte. Na realidade, se eu puder tratar o feto no tempo adequado, já é de bom tamanho. Para fazer a amniocentese e a cordocentese nos pacientes com RH negativo, o fator RH negativo, tomar o cuidado de fazer imunoglobulina anti-RH antes do procedimento. Não é? Como é que eu trato a mãe? Eu trato a mãe com espiramicina. A mãe, o tratamento é com espiramicina, ele é um macrolide, ele não passa a barreira placentária, ele não trata o feto. Então para tratar o feto eu preciso de outras drogas. Sim, nós utilizamos sulfadiazina e pirimetamina, que passam a barreira placentária e tratam o feto. Neste caso, os dois são inibidores do ácido fólico. E eu promovo aqui um drible bioquímico, porque o ser humano, nós utilizamos o ácido folínico. Temos o ácido fólico, ele sofre no nosso organismo, sofre a transformação e a redução para ácido folínico. E é o que nós utilizamos. O toxoplasma utiliza ácido fólico, que é inibido pela sulfadiazina e a pirimetamina. Mas ao darmos essas medicações, o ácido fólico da gestante também será inibido. O ácido fólico que passa para o feto também será inibido. E os dois sofrerão os efeitos dessa terapêutica. Para isso, nós utilizamos o ácido folínico, para minimizar os efeitos colaterais da sulfadiazina e da pirimetamina. Não é? Então, quando estivermos utilizando sulfadiazina e pirimetamina, temos que utilizar o ácido folínico. Qual é o plano de ação, então, para uma gestante portadora de toxoplasmose aguda? Qual é esse plano, então, de ação? Esse plano de ação funciona da seguinte maneira. Nós obedecemos esse esquema aqui, esse fluxograma. A mãe vem com o diagnóstico de toxoplasmose aguda. É preciso que rapidamente se inicie a espiramicina. Para pegarmos aquele caso de que se o feto não está ainda infectado, a espiramicina ela concentra na face materna da placenta e não deixa o toxoplasma passar. Então, nós iniciamos a espiramicina na expectativa de que essa criança ainda não esteja contaminada. Mas, ato contínuo, nós já providenciamos o diagnóstico da infecção fetal. O diagnóstico da infecção fetal é o que vocês aprenderão nas aulas práticas, ele é feito com a amniocentese. No nosso serviço, nós utilizamos a amniocentese. Fazemos a amniocentese, encaminhamos o líquido para a pesquisa de PCR e temos duas opções de resultado. Resultado negativo, eu mantenho a espiramicina até o final da gravidez. Porque a nossa imunidade, ela não é tônica, ela é cíclica, tem picos e vales. E os vales da imunidade da grávida são mais profundos do que da não grávida. Então, num desses vales, o toxoplasma pode sair do cisto tissular e cair na circulação e chegar até o feto. Então, por isso, nós mantemos a espiramicina até o final da gravidez. E no caso do PCR do líquido amniótico dar positivo, confirma-se o diagnóstico da infecção fetal. Aí, então, eu preciso de fazer o tratamento fetal, que eu utilizo para isso. Utilizo sulfadiazina e pirimetamina, lembrando de dar o ácido folínico. Quem trata o toxoplasma, quem mata o toxoplasma são essas duas drogas, dois antimicrobianos. O ácido folínico é utilizado para minimizar os efeitos colaterais dessas duas drogas. Eu utilizo por 3 semanas esse esquema.
descansa, volta para a espiramicina. Por isso alterna a cada 3 semanas com espiramicina. Usa 3 semanas de espiramicina, volta para sulfadiazina e pirimetamina. Fazendo então, isso vai até o final da gravidez, e no final da gravidez eu termino, dou um jeito de terminar com a espiramicina. Com 37 semanas, 36, 37 semanas, eu suspendo a sulfadiazina e a pirimetamina, pelos riscos de kernícteros no período pós-natal das crianças submetidas a esse tratamento. As sulfas, elas estão ligadas à frequência maior de complicações como o kernícteros, né, que é a deposição da bilirrubina indireta nos núcleos da base do recém-nascido. E para aquelas pacientes que são soronegativas, e talvez aqui um dos dados principais dessa aula, é nós praticarmos a profilaxia da toxoplasmose materna aguda. Para evitar a infecção aguda da mãe, nós a orientamos de uma forma objetiva a não ingerir carnes, ovos mal passados. A comida ela tem que ser sempre bem. A carne bem passada, bem cozida, bem assada, bem frito. Então, tudo para a comida tem que ser bem. A higienização dos alimentos tem que ser adequada para legumes, verduras. Então, tem que ser bem lavado. Então, alimento tem que ser bem, sempre bem. Bem lavado, bem cozido, bem assado, bem higienizado. Evitar contato com felinos, não só os felinos, nós orientamos também a se afastar de cães, porque os cães eles correm atrás dos gatos, sujam as patas com as fezes dos gatos, vêm para o colo da madame, então é possível que ele também se contamine, né, com os cães. Então, animal durante a gestação é melhor que a grávida evite. Evitar contato com terra e areia, e tampar a caixa d'água. Os ratos se contaminam, pode cair dentro dessa caixa d'água, cai dentro da caixa d'água, podem sair, mas podem morrer lá dentro. Então, caixa d'água tem que ser tampada, independente de ser gestante ou não. No caso da gestante, é imperativo que ela tenha uma residência com a sua caixa d'água com tampa, que vede contra o meio externo, não é? Então, com essas orientações de toxoplasmose, nós encerramos esta aula dentro do módulo de transmissão vertical das infecções. Eu agradeço a vocês pela atenção, desejo a vocês um bom aproveitamento e deixo aqui mais uma vez o meu e-mail, que se na eventualidade de que alguma dúvida não possa ser resolvida nas nossas aulas de tira dúvidas, nas nossas aulas práticas, nos plantões, eu estou à disposição na minha sala ou através do e-mail para ajudá-los em qualquer dificuldade que vocês eventualmente possam ter. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado.